Oi, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Se você está ouvindo esse podcast no dia 25 de maio de 2021 ou de qualquer outro ano, parabéns! Seja feliz! Hoje é o dia da toalha, é o dia do Orgulho Nerd. E para comemorar, entre aspas, esse dia, que é um dia tão especial, principalmente para alguém como eu, que sou declaradamente uma nerd e geek, eu resolvi ler um livro que é a biografia do Douglas Adams, chamado A Espetacular e Incrível Vida de Douglas Adams. Mas não é realmente sobre esse livro que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre assuntos que são muito mais pessoais, aproveitando que é um dia de comemoração muito pessoal para mim. Eu não terminei esse livro, na verdade. Por que eu não terminei esse livro? Eu não gostei desse livro. Esse livro foi escrito por um cara que ele é muitas coisas. Ele é escritor, ele é musicista, ele é comediante, chamado Jim Roberts. Eu acho que é Jim Roberts que se fala, porque é literalmente J-E-M Roberts. E ele também foi biógrafo do Stephen Fry e do Hugh Laurie. Mas por que eu não gostei desse livro? Porque esse livro, ele não fala sobre Douglas Adams. Esse livro, ele não é contado, não é escrito de uma maneira em que a figura do Douglas Adams, que até hoje, para mim, é o cara que escreveu O Guia do Mochileiro das Galáxias, Dirk Gently, Doctor Who e Monty Python, torna-se uma figura além disso. Torna-se um ser humano com dores, com alegrias, com características únicas, com desenvolvimentos, com evolução, com narrativa. Esse livro, na verdade, ele pega a figura do Douglas Adams e transforma essa figura em única e exclusivamente no escritor de Mochileiro das Galáxias. Isso me incomodou muitíssimo. É um livro gigantesco. Literalmente é um livro de 500, 400 páginas, com trechos inteiros do livro Guia dos Mochileiros da Galáxia. E a impressão que eu tive durante toda a leitura, que eu li coisas de 100 páginas, gente, e acabei abandonando, é que sim, o autor era muito fã do trabalho do Douglas Adams e por causa disso ele tentou emular de todas as formas possíveis a escrita do Douglas Adams. E vocês hão de convir comigo que se eu quisesse ler algo que parece a escrita do Douglas Adams, eu leria os livros do Douglas Adams que eu tenho em casa. E que, por sinal, eu já li. E são muito bons. E aí isso começou a me incomodar num nível, porque eu queria entender como um homem é tão fantasticamente engraçado e inteligente a ponto de conseguir escrever piadas científicas tão fantásticas que marcaram uma vida e uma geração. O cara escreveu roteiros para dos dois maiores símbolos da televisão britânica, que é Doctor Who e Monty Python. O cara teve um biólogo que dedicou para ele todo um livro baseado no conhecimento científico que o Douglas Adams tinha. E aí vem a coisa que eu também mais prezo no Douglas Adams, que é a capacidade que ele tem de construir uma narrativa que parece super louca e caótica e sem um mínimo sentido e culminar no meio de um livro, no meio de uma narrativa, em tudo se encaixando e fazendo sentido. Esse é o poder que o Douglas Adams tem. Douglas Adams faz isso lindamente num livro dele chamado Dirk Gently e a Agência de Detetives Holística, que é um livro que ele escreveu depois do Guia do Mochileiro das Galáxias, que por sinal eu gosto muito mais do que toda a série do Guia do Mochileiro das Galáxias. A série do Mochileiro, ela fala muito, é uma série muito caótica, muito louca, com um nível de humor do absurdo muito alto. O Dirk Gently, que por sinal tem até seriado na Netflix, e eu super recomendo você, ouvinte, se não assistiu, assistir. Ele tem também essa coisa do humor do absurdo, que é um humor que eu amo de paixão, mas ele faz mais sentido e ele é muito mais polido, ele é muito mais sutil, ele é muito mais elegante do que o Guia do Mochileiro. E eu queria, quando eu fui atrás dessa biografia, obviamente super já influenciada pela biografia do Paulo Rizzuti, que eu amei, que eu achei fantástico, aquele livro, eu queria sentir a mesma coisa que eu senti lendo aquela biografia. Aquela biografia, ela pegou Dona Leopoldina, que não passava de uma figura histórica XPTO para mim,
e era também a capa de uma caderneta que eu tinha quando eu era criança. Era tudo isso que aquela mulher se resumia. E ela se tornou uma mulher com pensamentos, com sonhos, com resiliência, com sofrimentos, com alegrias, com camadas e camadas, que é exatamente o que uma pessoa na vida real é. Eu não tive isso em 100 páginas com esse senhor. E detalhe, essas 100 páginas foram páginas muito, assim, com a letra minúscula, a diagramação absurdamente grande, assim, uma coisa que pega a página inteira. Então, foi muito frustrante a leitura desse livro a ponto de eu abandoná-lo. E aqui que eu queria conversar com vocês sobre essa ação de abandonar o livro. Há um tempo atrás eu tive dois livros aqui no podcast que eu claramente não gostei. Um foi o Boneco de Neve e o outro foi o Amsterdã do Yamaki Ō. Esses 2 livros eu não gostei. Mas esses 2 livros que eu não gostei, eles são 2 livros muito diferentes entre si. Eu não sou formada em letras, eu não tenho conhecimento técnico em literatura para poder dizer que Boneco de Neve era um livro que eu não gostei e era um livro ruim, e Amsterdã era um livro que eu não gostei, mas era um livro bom. Seria a pretensão minha taxar um livro de ruim. Mas eu posso dizer claramente que eu senti na minha parca e medíocre conhecimento, meu parco medíocre conhecimento de literatura, que Boneco de Neve não tinha o mesmo polimento dos símbolos da literatura, da linguagem, da narrativa que tinha, por exemplo, Amsterdã do Yamaki Ō. E mesmo assim foram 2 livros que eu não gostei, que não conversaram comigo. Porque é isso que a gente precisa entender, e é uma coisa que, infelizmente, a cultura pop, especificamente, falando, já que estamos no momento, num dia de orgulho nerd, não consegue separar. A diferença entre você gostar de uma coisa e essa coisa ser ou não boa. Gostar de algo é pura e exclusivamente referente a você e a sua vida. A sua história, aos seus gostos, à sua personalidade, a coisas que aconteceram com você no passado, as coisas que estão acontecendo com você agora, a conexão. Gostar é conexão. É ler algo, assistir um filme, assistir um seriado e se conectar com um personagem, com uma situação, com um drama, com um conflito. É isso que é gostar. Não gostar é exatamente o oposto. É você não se importar com aquele personagem, com aquele conflito, com aquela situação, com aquele cenário. É fazer com que aquela narrativa, é deixar com que aquela narrativa passe em brancas nuvens na sua vida. Porque no fundo, quando eu pego um livro para ler, eu separo horas da minha vida, horas do meu dia, horas da minha semana para acompanhar aquele livro, aqueles personagens, aquela narrativa, aquela história. Então não é uma coisa simples, uma coisa efêmera. É uma coisa que realmente eu preciso mergulhar naquilo ali. Então, quando eu leio um livro que eu não consigo mergulhar, que eu não sinto aquele clique em algum momento na história, é um relacionamento vazio. E para mim, abandonar um livro é muito complicado, exatamente porque eu acredito plenamente que livros são encontros com histórias. Histórias são coisas fantásticas e maravilhosas na vida. Mas se eu não me conectei com essa história, com esses personagens, por que eu tô ali me forçando aquele relacionamento? Não é melhor eu parar e seguir em frente? Quando eu abri esse podcast, eu tinha muito bem na cabeça as minhas limitações como uma leitora. Nunca ter feito cursos técnicos a respeito disso. Então, eu combinei comigo mesma que eu jamais usaria aqui a expressão este livro é ruim ou este livro é bom. Eu sempre usaria a expressão eu adorei esse livro, eu não gostei desse livro. Porque eu posso não ter o conhecimento técnico, mas eu tenho sim os meus sentimentos. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha história, eu tenho a minha conexão. E é por isso que eu resolvi, infelizmente, mesmo morrendo de curiosidade de saber quem é esse homem maravilhoso, esse cara incrível, esse fã do Pink Floyd que escrevia Doctor Who, que escrevia Monty Python, que marcou a história
da cultura pop com seus livros. E olha que nem foram muitos. A série do Mochileiro tem 5 livros, Dirk Gently tem 2. Então, um cara com 7 livros marcou a cultura pop. Nós temos hoje em dia escolas chamadas 42 por causa de piadas criadas por ele em um livro. E mesmo assim eu tive que abrir mão de conhecer esse homem, porque aquele livro não ia me dar esse conhecimento que eu queria. Eu estudei storytelling no meu MBA e o meu professor de storytelling, ele falava uma coisa muito, muito louca. Ele dizia que a humanidade, o ser humano, entende a vida através de uma história. O ser humano, ele conta uma história na sua cabeça para entender coisas. E daí, quando você tem, por exemplo, um filme que tem muito furo de roteiro, automaticamente a sua cabeça começa a tentar preencher esses furos da história, esses problemas de roteiro, criando teorias, criando até mesmo cenas que não existem, para tentar fazer com que aquela história, que mal escrita ou não faz sentido, passe a ter sentido, porque é assim que funciona a cabeça do ser humano. Esse livro, infelizmente, ele não tem a narrativa que a minha cabeça conseguiu entender. Eu tenho certeza que você pode ler esse livro e adorar e achar engraçadíssimo e achar super bacana, mas eu estava muito mais interessada no aspecto humano do Douglas Adams. A desconstrução do ícone Douglas Adams. Eu não queria ler um livro de 500 páginas sobre como Douglas Adams é foda, isso eu já sei. Eu queria ler um livro que contasse a história do Douglas Adams, dele, não das obras dele. Infelizmente eu não tive isso. E tudo bem. Nós precisamos, principalmente numa era de informática, numa era de internet, onde todo mundo é tão apaixonado pela sua opinião, onde todo mundo quer tanto falar para o mundo o que acha, o que pensa, o que sente, a gente precisa aprender que tudo bem não terminar um livro, tudo bem não ter gostado de um filme, tudo bem não ter assistido uma série. Porque isso não tira as qualidades daquelas obras. Aquilo apenas fala sobre o que é importante pra gente naquele momento da nossa vida. O que vai conectar com a gente naquele momento da nossa vida. Eu tenho percebido, infelizmente, muito isso no mundo da internet quando a gente tem um lançamento de um filme, por exemplo. Um filme que tem um alcance muito grande. Se você não gosta do filme, independente dele ser bom ou não, porque quem vai definir se ele é bom ou não são pessoas que, como eu já expliquei, têm um conhecimento técnico sobre aquela área, sobre aquela arte muito grande, para conseguir captar detalhes que eu, ou você, ou outras pessoas que não temos esse estudo, não conseguimos detectar de uma maneira fácil, de uma maneira simples. Quando a gente tem lançamentos assim, e uma pessoa gosta do filme e outra não gosta do filme, existem embates que são muito desagradáveis. Porque as pessoas hoje em dia, elas não conseguem distinguir o eu do gostei do é bom. Para as pessoas hoje em dia, se um filme ou um livro ou um seriado não apeteceu a pessoa não gostou, é porque o livro ou o filme, a obra, é ruim. E se tem alguém que gostou, é porque essa pessoa é idiota e gosta de coisa ruim. E a mesma coisa acontece ao contrário. Se você gostou muito de uma série, ou de um livro, de uma obra, e outra pessoa não gostou, é porque essa pessoa não entendeu. Porque essa pessoa é burra. Porque essa série é fantástica. Esse livro é magnífico. Isso aqui é muito bom. Se você não gostou, você é idiota. Se você gostou, você é idiota. Então, assim, vira uma situação onde é sobre o seu ego. Não é sobre a história, não é sobre os personagens, não é sobre a situação. É sobre o seu ego. Tudo bem gostar de coisas que tecnicamente não são tão legais assim. Gente, eu adoro Eu Vir a Rainha das Trevas. É um dos filmes da minha vida, gente. Eu adoro, me diverte, eu amo. Tem essa coisa meio terror trash, essa coisa meio rir de si mesmo, não se levar a sério. Sabe? Ela faz uma paella que vira um monstro. Tem umas coisas absurdas que eu adoro. E tem umas coisas absurdas que eu adoro no Douglas Adams nas obras dele. Em nenhum momento eu vou levantar a mão e falar assim, dá licença.
Eu Vir a Rainha das Trevas é uma obra-prima do cinema. Eu sei que não é. E tudo bem não ser. E tudo bem não querer terminar um livro. E tudo bem não ter assistido aquele seriado. Tudo bem ter assistido Dark e não ter curtido. As pessoas, elas precisam tentar se conectar mais com a obra em si. E entender o que aquela obra toca tanto em si. Ou entender por que aquela obra não tocou tanto em si. Mais uma vez, o livro que esse rapaz, Jamie Roberts, escreveu é um livro que talvez seja um prato cheio para quem é um grande fã de Mochileiro das Galáxias. Não era isso que eu buscava. Eu não buscava nem um livro sobre Dirk Gently, que esse sim é meu livro favorito do Douglas Adams. Eu procurava um livro sobre Douglas Noel Adams. Eu procurava um livro sobre a pessoa Douglas Adams. E infelizmente eu não tive. Tudo bem. Talvez eu tenha na próxima. Antes de finalizar esse podcast, se você está ouvindo hoje no dia 25, eu também tenho mais um recado. Hoje eu faço 7 anos e 11 meses de relacionamento com meu marido. E eu queria muito mandar um beijo pra ele. Mês que vem a gente vai fazer 8 anos juntos. E por que eu estou mandando um beijo pra ele? Porque se você não sabe, é graças a ele que esse podcast existe. O André, ele detesta ler. Aliás, nós somos muito diferentes em vários quesitos, em vários aspectos, e esse é um deles. Ele detesta ler. Ele acha chato, ele acha uma perda de tempo. Mas o André, como todo ser humano, adora uma boa história. Então, ele adora com que eu leia, ele adora fazer eu ler um livro e depois explicar pra ele o que eu gostei ou o que eu não gostei do livro. E mais ainda, ele adora que eu faça pequenos resumos da história. E aí, por causa disso, que veio a ideia de fazer o podcast, fazendo pra vocês o que eu faço pro André há 7 anos e 11 meses. Então, eu gostaria de dedicar esse episódio pra ele. Um beijo, amorzão. Até o próximo mês, onde a gente vai fazer 8 anos. E a gente vai comer um sushizinho bem gostoso. É isso aí, gente. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.